a Ele, Senhor, que vem falar, meu Pai, com cada um de nós, meu Deus. Que o Espírito Santo venha usar Ele através da Tua palavra, Pai. Pai, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, abra aí sua Bíblia no livro de Jonas. Cadê o Jonas? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jonas, capítulo 1. Jonas é depois de Amós. E antes de Miqueias. Esse meio aí, bem pequenininho, Jonas. Glória a Deus. Vamos ler enquanto os demais acham, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Somente até eu, irmãos. Podeis se sentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer para os irmãos que eu não vou narrar essa história de Jonas, porque a maioria já sabe de cor, né? Só tem crentes em nosso meio, né? Não tem nenhum que não seja crente, né, irmão? Então eu não vejo necessidade nenhuma de eu estar narrando aqui a história de Jonas, porque todo mundo já sabe que ele desobedeceu a Deus, que Deus mandou ele profetizar contra a cidade de Nínive, e ele foi para outro campo e a baleia engoliu ele e ele foi vomitado lá. Né? Os irmãos já sabem bem disso aí. Quer dizer, nessa noite, que nos tempos antigos, Deus, ele se irava e mandava o recado que ia matar, que ia destruir. Vemos um exemplo de Sodoma, uma cidade que Deus destruiu, e Gomorra, duas cidades, Sodoma e Gomorra, que Deus avisou que ia destruir aquela cidade, que ia matar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está mesmo, diga aleluia. Aleluia. Deus matava, mas eu quero dizer que Deus, ele não faz nada sem antes avisar. Deus, ele sempre avisa. E aqui o texto que nós lemos hoje, no versículo 1, cita de uma cidade que o pecado estava cheirando mal, e Deus falou que destruísse a cidade de Nínive, e foi atrás de Jonas e falou para ele ir lá profetizar, para ele ir lá avisar e falar contra aquela cidade que Deus ia destruir, que Deus ia matar todos lá. Não vou narrar também, porque todo mundo sabe que aquele Jonas foi lá e pregou, e aquele povo se arrependeu, né? Chegou até o rei se vestiu de pano de saco e botou até os animais todos para jejuar, e Deus viu o arrependimento deles, e Deus usou o profeta Jonas de novo para dizer para eles que não ia mais destruir aquela cidade. Vemos até que Jonas se revoltou por causa disso. Mas Deus continua vendo o pecado da humanidade, e ele decidiu que ia matar todo sobrevivente. E aqui no livro de Malaquias diz assim, que aquele dia virá ardido como fogo. Aqui no livro de Malaquias, irmãos,
Aqui é no primeiro, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Agora que está anunciando o fim, que a ira de Deus ia cair sobre essa terra, que vai cair, mas aqui diz a solução, que é o arrependimento. No mesmo livro de Malaquias, no capítulo 5, diz assim: eis que eu vos envio como profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Glória a Deus. O profeta Malaquias, ele avisou sobre isso, que nós ia também ter a oportunidade da salvação, de não ser queimado, de não ser destruído, porque Deus, ele fala que vai matar, mas também ele dá uma oportunidade para as pessoas se arrependerem. Glória. No mesmo livro de Malaquias diz assim, ó, e ele converterá o coração dos pais aos filhos. O profeta Elias, presta atenção, irmãos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Que o mesmo profeta Elias que Deus ia enviar antes do dia do fim, antes do dia do fogo, antes da destruição, o profeta Elias converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha a ferir a terra com maldição. Eu quero dizer nessa noite que o profeta Elias está aqui no nosso meio. O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o profeta Elias. Eu não vim nessa noite revelar o pecado de ninguém aqui, porque é o Espírito Santo que revela na sua vida o seu pecado. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que trabalha na vida do homem e da mulher para se arrepender dos seus pecados. Como o João Batista veio anunciando da vinda de Jesus, que é a salvação, ele pregava e ele dizia assim: raça de vida, alguém me ensinou uma outra maneira como fugir da ira de Deus? A ira de Deus que está por vir, que é essa profetizada pelo Malaquias, a ira de Deus que está por vir, quem ensinou a fugir? Porque não tem outra maneira. No tempo de Noé, Deus ordenou que Noé fizesse a arca para se salvar. Mas agora é diferente. A salvação é Jesus Cristo. A salvação é se arrepender do nosso pecado. A salvação é se converter. A salvação é ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo que fala nessa noite no seu coração. O Espírito Santo de Deus que bate na porta. Todos os momentos quando nosso pé quer vacilar, o Espírito Santo diz: não vá por aí, não vá por aí, não faça isso, não pegue isso, não assista isso. Se o Jonas fosse pregar hoje, o que ele ia falar? Ele ia falar diferente. Porque o dia de hoje é diferente. Mas só que é o Espírito Santo que fala. É o Espírito Santo que te transforma.
O Senhor diz assim, né? O Espírito Santo diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com vós. Para se livrar desse fogo que está por vir, só aceitando, abrindo a porta para o Espírito Santo de Deus te libertar. Todos os dias pedindo ajuda dele. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda, Espírito Santo. Dobra no joelho, às vezes sem palavra. Espírito Santo, coloca a palavra na minha boca. Espírito Santo, me revela. Espírito Santo, guia a minha oração. E aí o Espírito Santo começa a entrar na tua vida. E aí ele começa a falar na tua boca. E daí tu começa a já falar na língua dos anjos. Daí tu já começa a falar em mistério com Deus. O Espírito Santo, ele começa a te impulsionar. Muitas vezes quando tu está cansado, escorrega na beira da cama para orar. Porque ouviu a voz do Espírito Santo pela madrugada, dizendo assim: levanta e vai orar. Levanta, meu filho, levanta, minha filha, e vai orar. Vai orar pelo pastor, vai orar pela esposa do pastor, vai orar pelo segundo dirigente, vai orar pelo terceiro dirigente, pelas esposas, né, pela esposa dele. Vai orar pela família que ainda não é liberta, pelos seus parentes que ainda não é liberto, às vezes seus netos que ainda não é liberto, e vai intercedendo. E aí o Espírito Santo começa ali te usar com choros de lágrimas, e daí a lágrima começa a escorrer pelo piso. E daí o anjo, Deus envia o anjo e começa a colher aquelas lágrimas e começa a levar para o trono do Senhor. E aí todos os dias você vai orando, vai perseverando, vai pedindo, e Deus vai salvar a tua família, Deus vai salvar o teu filho, Deus vai salvar a tua filha, Deus vai libertar a tua parentela. Às vezes o teu irmão que ainda não é crente, às vezes a tua irmã que ainda não é crente, Deus vai, o Espírito Santo vai bater lá no coração daquela vida lá. É o Espírito Santo, é a voz que clama no deserto, é o Espírito Santo que intercede com gemido inexprimível. Eu quero dizer que nos tempos antigos Deus matava, mas hoje Ele não mata, mas Ele deixa morrer. Se o crente não orar, se o crente não jejuar, se o crente não buscar, ele vai morrer espiritualmente. Se o crente der lugar só para a carne e não der lugar para o Espírito de Deus, ele vai morrer. Se ele começar a praticar só as obras da carne, ele vai morrer espiritualmente. E não vai mais ter força de orar, ele não vai mais ter força de jejuar, ele não vai ter mais força de vir para a igreja, porque o Espírito Santo vai se afastar dele, vai se afastar dela. Crente que fica assistindo novela da Globo, o Espírito Santo vai se afastar dele, vai se afastar dela, porque as novelas são consagradas a Satanás. Dancinha do TikTok, novelinha de TikTok. Todas as pessoas que começam a assistir essas imundícias estão morrendo espiritualmente. E Deus está permitindo morrer. Mas ainda há uma esperança para aqueles que morreram, porque assim diz o Senhor: aquele que vem a mim, ainda que esteja morto, viverá. Se você ouvir a voz de Deus e se arrepender e se converter, Deus pode te
ressuscitar hoje através dessa palavra. Porque essa palavra, ela ressuscita. Essa palavra, ela te liberta. Ela te lava. Ela te transforma e te prepara para ir para o céu. Porque nessa noite eu estou trazendo uma mensagem para crente que quer ir para o céu. E crente que quer ir para o céu tem que orar, tem que viver uma vida de santidade. Mas o que é santidade? Será que santidade é só vestir um paletó desse, uma gravata, ou vestir um roupa bem comprida? Faz parte, sim. Mas santidade é nós ter o amor, é nós dar um exemplo para a nossa família, para os nossos filhos. O marido tratar bem a esposa, não xingar a esposa com palavras, não jogar a esposa para baixo. Da mesma maneira a esposa, não ferir com palavras, não tratar mal o seu esposo. Isso é uma santidade. Não viver com palavrões dentro de casa, com palavras imundas, porque isso não é santidade. Uma mulher santa e um homem santo, ele é uma bênção dentro de casa. Não vive com palavras top, com palavras de maldição. Dentro da tua casa tem que ser só bênção, tem que falar só bênção. Tem que praticar o testemunho, o exemplo de crente. Se uma pessoa que fala, que dá o exemplo da palavra de Deus, a transformação, não viver xingando dentro de casa, porque isso traz maldição para a família. Se a gente falar uma palavra com uma pessoa, com o companheiro ou a companheira, aquilo traz mal, aquilo traz problema, aquilo traz destruição. A palavra fere, a palavra mata, a palavra deixa doente. Palavras ruins deixam a pessoa doente, deixa a pessoa para baixo. Ser santo é pessoa separada do pecado. Ser santo é ser uma pessoa que tem que abandonar as palavras ruins, tem que parar de falar mal do próximo, tem que parar de falar mal dos irmãos. Quando tem alguém falando mal, diz assim: não, vamos orar, já bota outro assunto no meio, já para o diabo sumir. Porque quem gosta de fofoca é o Satanás. Nós temos que orar uns pelos outros. Esse é o homem santo, esse é a mulher santa. A mulher santa de Deus, ela é sábia, ela edifica a casa. E o homem também santo é um homem que fala a palavra de Deus, é um homem que já corrige, que não aceita a maldição entrar dentro da sua casa, porque você é o rei da sua casa. Não permita o mal entrar na sua casa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está mesmo, diga aleluia. Crente para ir para o céu e fugir dessa maldição, tem que ouvir o profeta. O profeta é Espírito Santo. Tem que dar ouvido ao Espírito Santo, tem que obedecer ao Espírito Santo, porque senão não vai. Porque é o Espírito Santo que ajuda nós na fé. E a palavra de Deus diz que sem fé ninguém verá Deus. Deus vai te provar na fé, para ver se tu está com fé mesmo. O crente que não passa prova, alguma coisa está errada com ele. Se tudo estiver bom, tudo certinho, alguma coisa está errada. Porque a prova nós vai para o céu é a aprovação. Se você tem medo de aprovação, se você foge da aprovação, você não vai ser aprovado. Então, se vem a luta, ore, porque Deus vai dar vitória. Se o esposo ainda não é crente, ore, que a palavra de Deus diz que não é para deixar, é orar, porque Deus vai dar vitória. Deus vai dar vitória. Deus vai te dar vitória. Persevere, porque Deus vai te dar vitória.
em nome de Jesus. Receba agora essa profecia em nome de Jesus. Continue perseverando, irmã. Continue perseverando, porque Deus vai te dar vitória. Irmã também, persevera, minha irmãzinha, tá? Porque Deus vai te dar vitória. Deus está te agradando do teu comportamento, da tua perseverança. Um dia você vai contar o testemunho aqui para a glória de Deus. Quem crê, irmão, dá glória a Deus. O irmãozinho lá que veio aqui, meu irmão, o nome dele? O Maico. Deus tem uma obra na tua vida. Se tu ouvir a voz do Espírito Santo, presta atenção, que o Espírito Santo te deixa para você se unir nessa igreja, nesse ministério. Essa igreja está de braço aberto para te receber e te ajudar, porque aqui tem anjos de Deus para te ajudar. Tu sabia, irmão, que para nós ir para qualquer igreja, se nós não for recebido, nós não fica. Mas eu quero te dizer que aqui você vai ser recebido. Assim, se Deus te confirmar, tá, irmão? Eu estou orando pelo presbítero que vai viajar, para tu ser recebido lá, em nome de Jesus. E a irmã Rosinha, para vocês serem recebidos lá. Porque a pessoa que não é recebida, irmão, é porque a porta está fechada para ele. Eu já tenho experiência com isso, irmãos. A gente não pode ir para qualquer canto assim, eu vou para ali. Não é assim que funciona. Porque você chega lá, você pode desanimar e se esfriar e morrer. Morrer espiritualmente. Então pense bem antes de tomar uma decisão e ore, tá? E peça oração, porque nós temos que ser humildes, nós temos que pedir oração, porque a igreja é para isso, é para viver em união. Nós temos que pedir oração. Quando os irmãos pedem oração aqui no grupo, ora pela minha esposa que está indo lá para o hospital. Isso é bom, continue assim. Continue assim pedindo, porque Deus dá o livramento. Assim como Deus deu livramento para minha filha que estava lá no hospital, porque a igreja toda se levantou em oração. A minha filha ia morrer, mas não morreu. Porque Deus colocou a mão naquela cirurgia e não deixou ela morrer. E você tem que acreditar nisso e confiar. Peça oração no grupo, peça oração do pastor aqui, peça oração da pastora. Tem irmãos que vai lá na outra igreja pedir oração, sendo que o pastor está aqui, a pastora está aqui. Vem aqui, peça oração. Se você não está conseguindo, vem aqui, peça oração, que a pastora vai fazer a campanha, o pastor, vou chamar as irmãs para fazer campanha de oração. Deus tem nos dado muita vitória para mim e para minha esposa. Nós temos muito testemunho para contar. O que Deus tem feito na nossa vida. Deus transformou a minha vida, transformou a vida da minha esposa. Porque a gente tem sempre ouvido a voz do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que Deus prometeu de derramar sobre toda a carne no fim dos tempos. É esse o profeta Elias. É o mesmo Espírito Santo que estava na vida de Elias. É o mesmo Espírito Santo que estava na vida de João Batista. E nós podemos profetizar. Muita gente não acredita mais quando nós estamos profetizando aqui. Nós temos que abrir a boca e profetizar contra a feitiçaria, profetizar contra a macumba, orar por essas pessoas, porque Jesus falou assim: porque temos que orar, porque temos que lutar. Não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra toda a potestade de Satanás, que está matando as vidas, está levando para o inferno.
Essa é a mensagem de hoje, sobre recado de Deus, para ninguém morrer. Não morra, Deus não vai deixar você morrer. Creia somente na palavra, que você não vai morrer. Obedeça a palavra, seja obediente, porque se desobedecer, vai acontecer até o que aconteceu com o profeta João, de ser engolido por uma baleia, porque desobedeceu a voz de Deus, desobedeceu a palavra do Senhor. Se você desobedecer a voz do Espírito Santo, você vai andar na barriga de uma baleia, assim como andou Jonas. Jonas passou praticamente 3 dias no inferno. Se você desobedecer ao Espírito Santo de Deus, você vai estagiar no inferno, ou talvez até ficar lá. Então ouça, receba a mensagem nessa noite, receba o Espírito Santo de Deus na tua vida, zele pelo Espírito Santo de Deus. Não deixa o Espírito do engano tomar a tua vida, não deixa o Espírito do engano te enganar, porque ele está enganando muitas vidas aí, dizendo que é de qualquer maneira, e essas pessoas não vão para o céu, porque estão ouvindo a voz do anticristo, eles estão ouvindo a voz do Espírito do engano. São essas palavras que o Senhor me concedeu nessa noite. E eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Acho que até passou da hora. Será que por mim? Aleluia, glória a Deus. Muito bem, irmão. Deus continue abençoando a sua vida. Aleluia. A mensagem ótima de Deus para a nossa vida, né? Aqueles que estão atentos para receber de bom grado, a palavra vai produzir.